assistir. Não vou assistir só aula, não. Tá bom. É nóis, irmão. Oi, gente da gravação, tudo bem? Ó, tem uma coisa, inclusive, que eu quero deixar aqui gravado. Ah, não, isso aqui vai pro YouTube, então se a pessoa tá assistindo, ela já sabe que as aulas estão no YouTube, né? Então nem adianta eu falar, né? Burro. A aula de hoje, gente, se vocês não olharam o Arcado Digital, ou não olharam os posts do Facebook, que é uma coisa muito feia de se fazer, shame on you, a aula de hoje vai ser sobre absolutismo, tá bom? Então não tem muito o que falar, vamos começar, ao longo da aula eu vou explicando as coisinhas para vocês. Não tem hoje aquela introdução lá de 1h30, então é bem tranquilo, esse tema é bem leve, é bem gostoso. Eu posso falar uma coisa, mas a pessoa pode ver no site do Arcada Digital, né, e não saber quem tem no YouTube. Pessoa, coloca no YouTube, Então, aperta no botãozão do YouTube. Aí eu deixei uma mensagem lá, porque eu me adiantei aqui. Sapiência infinita. Enfim, tô enchendo o saco. Vamos lá, gente. Vamos começar com o absolutismo. Tema tranquilo, hoje a aula vai ser de boa, assim, espero. Oculta esse negócio. Enfim. Gente, na realidade, o que eu vou passar agora para vocês, a gente já viu na última aula de Idade Média. Lá nos últimos minutos de Baixa Idade Média, a gente viu a formação dos Estados Nacionais. Mas é muito importante eu recapitular isso para vocês, porque esse fato vai ser o fator primordial que vai possibilitar o absolutismo. Tá bom? E vocês vão entender isso agora, o porquê. Então, recapitulando, a gente tem o renascimento urbano e comercial na Europa, lá em meados do século XII, varia muito de região... Eita, slide errado. É que vocês veem que eu sou malandro, né? Eu peguei a mesma fonte e só coloquei aqui. Enfim, depende muito de região para região, mas, no geral, acontece lá do século XII, século XIII. Depois a gente tem o renascimento mais nas áreas das artes, das ciências, que aí é mais posterior, século XIV e século XV. E, principalmente, com o renascimento urbano e comercial, a gente tem muitas mudanças dentro da estrutura social da Europa. Então, você tem a criação de novos ofícios, por causa do crescimento, do recrescimento das cidades, novas funções, as rotas comerciais voltam a ficar seguras e, portanto, você tem o restabelecimento entre o Oriente e o Ocidente. E o principal para a nossa aula, que é importante, é que você tem o nascimento dessa coisinha aqui chamada burguesia. Então, as dinâmicas sociais mudam, você tem novas funções e, por consequência, novas camadas sociais, no caso, essa daqui, tá bom? Feudalismo não comporta esse tipo de coisa. Um novo extrato, tão importante quanto, que futuramente vai ser tão rico quanto a nobreza. Então, as dinâmicas da Europa, como a gente já viu, só estou recapitulando, elas começam a mudar muito, muito e muito. E, inicialmente, a burguesia, nessa dinâmica de feudalismo, nesse sistema feudal, ela estava sendo prejudicada. Porque, agora é muito detalhe, mas eu quero que vocês se lembrem. As cidades eram dentro de feudos, inicialmente, a grande maioria delas. E elas não tinham independência do poder do senhor feudal, justamente por estarem dentro do limite do poder deles, dentro da terra que era deles. Então, elas não eram autônomas inicialmente. E tinha que pagar uma série de tributos, de impostos, esse tipo de coisa. Isso era muito ruim para a burguesia, que só queria fazer a dela. Então, inicialmente, a burguesia se alia aos monarcas. Lembrando, os monarcas, durante o feudalismo, eles existiam, eles tinham muito prestígio, eles eram o maior dos suzeranos, só que o poder era completamente descentralizado. Eles tinham um mando muito específico. E na maior parte dos casos, esses senhores feudais eram autônomos, eram independentes para fazer a sua administração mais ou menos como eles pretendiam. Isso vai mudar com a passagem, com a formação dos Estados Nacionais, que a gente já analisou. E a burguesia, ela se alia aos monarcas inicialmente, nessa concentração de poder. Por quê? Porque eles queriam que esse mando dos senhores feudais, que estava atrapalhando o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento do comércio, acabasse. E aí, conforme os reis da Europa vão tentar concentrar poder, a burguesia vai junto com eles. Por mais que isso, posteriormente, seja ruim para a própria burguesia. Por mais que a própria monarquia absolutista, futuramente, vá também atrapalhar a ascensão plena da burguesia. Mas, inicialmente, eles se alinham ao monarca para ir contra os senhores feudais. E aí, por N motivos além desse, a gente tem a crise do feudalismo e o rei concentra o poder na sua mão. E você tem, enfim, a criação das monarquias nacionais.
Então, você tem Espanha, Portugal, que foram um pouco mais cedo do que o resto da Europa, França, Grã-Bretanha, etc, 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 com duas grandes exceções. Itália, que não se unificou, então continua essa bagunça que é aqui, um monte de reinos, um monte de repúblicas, e essa outra bagunça aqui, chamada Sacro Império Romano Germânico, que também continuou muito, muito disperso, que por mais que tivesse império no nome, não era unificado. Era bem no esquema, cada região autônoma por si, e esse tipo de coisa. E para sustentar a Você pode formação... repetir o Império, não sei o que, Germano? Sacro Império Romano Germânico. Pegou? É ele quem mais? Que E a era Itália. E a Itália. tá, que era um que tava isso, né? Formação dessa etapa. Que aí, é por isso que a gente estuda mais para frente as chamadas unificações tardias, que é, olha só, da Alemanha, Sacro Império Romano Germânico, e a unificação italiana, que eles não se unificaram agora, se unificaram bem, bem depois. Bom, você tem... E para sustentar esse Estado Nacional, esses novos, literalmente, Estados modernos, a gente tem a criação de novas instituições governamentais e não governamentais. Então, por exemplo, um exército nacional, isso não existia até então. Cada nobre tinha seu exército, tinha seu poderio. Agora a gente tem um exército centralizado, que é do próprio Estado em si, do próprio país que veio se formar. Você tem a burocratização do Estado, que aí é literalmente uma maior racionalização das contas, das finanças públicas, do direito, esse tipo de coisa, etc, etc, etc. Tudo isso que contribui para a formação dos Estados nacionais e, por consequência, para isso daqui, para o antigo regime. Tá bom? Tudo bem. Vimos a formação dos Estados. E como que isso ajuda no absolutismo? A partir do momento que você tem a centralização... Cadê essa porra, Jesus amado? Aqui. A concentração do poder nas mãos de uma única pessoa, no caso, o monarca. E é aí que a gente tem o chamado antigo regime. Gente, atenção. Eu sei que vocês já ouviram esse termo em algum lugar, mas eu quero destacar, obviamente, antigo regime. Vamos combinar que uma pessoa que vivia nesse período do antigo regime não acordava e falava, nossa, mas como é lindo viver no antigo regime. Isso nem sentido faz. É igual na Idade Média, entendeu? Uma pessoa não acordava em meados do século XII, se espreguiçava e falava, nossa, muito da hora viver na Idade Média. Idade Média do quê? Entendeu? Então, o antigo regime é uma denominação, é um termo contemporâneo. Ele foi dado depois que o antigo regime acabou, tá bom? E esse termo antigo regime, eu sei que vocês sabem, mas eu vou recapitular, ele diz respeito ao tipo de governo que perdurou em alguns países da Europa entre os séculos 16, 17, 18 e 19. Por que tão longo assim? Porque teve países que demoraram para abolir o absolutismo. Exemplo, Áustria. Exemplo, Rússia. Teve outros países que aboliram cedo. Exemplo, França. Mas ele voltou depois na França. História complicada, próximas aulas a gente vê depois. Tá bom? Então, o antigo regime é a dominação desse tipo de governo, do governo dos absolutistas, tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que o nome é bem, né? Tipo... Como é que é? Óbvio. Óbvio a palavra que eu queria. Enfim. Mas quando a gente pensa em absolutismo, inevitavelmente, provavelmente, vem à cabeça de vocês a imagem desse corno aí à direita, que é o Luís XIV, chamado Rei Sol da Casa Bourbon, da França, o cara que construiu o Palácio de Versalhes, o cara que falou a famosa frase, o Estado sou eu, em referência a todo o poder que ele tinha acumulado. E o nome absolutismo é bem, bem exemplificador. Você pensa absolutismo absoluto. Os reis da Europa que governavam sobre esse sistema tinham mando absoluto em todas as esferas de influência da vida política, econômica e social. Eram eles que podiam criar novos impostos, novas leis, organizar o exército, convocar ou não um parlamento e esse tipo de coisa. Mas, como todo termo que a gente viu até agora, eu friso a vocês que absolutismo é um nome imperfeito. Por quê? Porque apesar dos reis da Europa que governaram de forma absoluta terem muito poder,
inquestionavelmente muito poder, muito mais poder do que tinham os reis medievais, eles não tinham, eles ainda tinham que obedecer algumas normas que não estavam no controle deles. Então, por exemplo, eles tinham que, e isso está na apostila de vocês, eles tinham que seguir algumas tradições, alguns costumes, algumas leis religiosas, depois de um tempo chamado direito natural. Nada disso vocês têm que anotar. Eu trouxe um exemplo para vocês, só para vocês entenderem. Na França, especificamente, a gente tinha um negocinho chamado Leis Gerais da Nação. Uma série de normas acordadas entre os 3 estados da França, vocês já vão saber o que é isso, caso vocês não saibam, e que o rei simplesmente tinha que obedecer. Ele não podia se abster das leis gerais da nação. Elas eram fixas, bem determinadas, e simplesmente, olha, os 3 estados decidiram, tá aí, rei, você tem que obedecer. E ele tinha que obedecer. Então, percebam, era muito poder. Sem dúvida nenhuma, era muito poder. E a gente vai ver como poderosos eram esses reis. Só que não era ilimitado. E é por isso que absoluto é uma palavra que não é tão correta assim. Mas é o que a gente usa para denominar esse período. Tá bom? O que acontece é o seguinte, absolutismo. O rei concentra muito poder em sua mão, principalmente depois da formação dos Estados Nacionais, e ele passa a literalmente gerenciar o Estado. Então, é ele que decreta leis, é ele que decreta impostos, novas taxações, novas normas e esse tipo de coisa, políticas públicas, a vida pública, etc, etc, etc. Tudo ficava concentrado na mão dele. O que ele mandava, normalmente, era feito. Tá bom? Mais do que isso, eles passaram, esses monarcas absolutos, a usarem a religião como reforço de identidade territorial e como reforço à autoridade. Não entenderam o que eu quis dizer? Eu volto. Pense no Henrique VIII, lá da Inglaterra, quando ele rompeu com a Igreja Católica e instaurou o puritanismo não, Jesus amado. Anglicanismo, ele se tornou o sumo pontífice dessa religião, ele está fazendo exatamente isso. Ele está usando a religião que ele mesmo criou como reforço à sua própria autoridade. E também usando o anglicanismo como reforço à identidade territorial. Ou seja, anglicano é quem é na Inglaterra. E só lá. Não tem por que você ter anglicano em outro lugar do mundo, a não ser que seja colonizado pela Inglaterra. Mas vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Que é um jeito de você reforçar uma identidade de uma região. O anglicanismo é muito específico de lá. E ele usou do anglicanismo para promover sua própria imagem, para aumentar seu próprio poder, tá bom? Não é só o anglicanismo. Então, a gente tem outros exemplos. A França, a Espanha e Portugal sempre foram reinos muito católicos. E eles usaram desse catolicismo para, por exemplo, justificar as descobertas do Novo Mundo, a colonização, a sua própria coroa. Entenderam? E é daí que a gente extrai desse uso da religião como reforço à autoridade, o direito divino dos reis, que era literalmente a crença que o rei, o julgamento do rei, era oriundo de uma fonte divina, era Deus que queria que ele estivesse lá, e por isso você não questiona a autoridade do rei, porque foi Deus que colocou ele lá, irmão. Como é que você vai questionar esse cara? Deus erra? Não erra. Teoricamente, não erra. Então, como é que você vai questionar esse tipo de coisa? Tá bom? Por fim, a sociedade no antigo regime, que eu falei para vocês, que vocês iam entender, ela era estamental, portanto, dividida em estratos, e ela era repartida em 3 estamentos. O clero, chamado de primeiro estado, a nobreza, chamada de segundo estado, e o povo, aqui junto com a burguesia, chamada de terceiro estado. Percebam que é muito parecida com a pirâmide social do feudalismo, com uma exceção grande que o povo agora comporta a burguesia. E isso vai ser muito importante posteriormente. Alguma dúvida? Tá tudo certinho? Não, de boa. Mas, por exemplo, deixa eu falar um negócio. Eu não sei nem se tem dúvida, senão eu paro de falar. Posso falar? Acho que não tem não, ninguém mandou no chat, não. Tipo assim, essas regiões que tem, tipo, a católica, assim, como referência, ele pode se confundir com outros lugares, né? Também tem a religião católica também, né? Eu sei bem certo que eu não entendi o que você falou, não. Tipo assim, uma religião, tipo assim, eles acabam usando a religião para conseguir promover o rei
e também promover a imagem da figura do rei, beleza. Que você fala que é territorialidade, né? Então, por exemplo, o anglicano não vai ter um outro protestante anglicano em outra religião, porque a religião da Inglaterra, a religião anglicana é a religião da Inglaterra. Mas, por exemplo, que nem você falou sobre católicos. Tipo, em algumas regiões tem a maioria católica. E como que eles reforçam a identidade cultural só daquele território, sabe? Olha, é muito simples. Tudo bem, o catolicismo não é monopólio de Portugal, não é monopólio da Espanha nem da França, mas ainda é muito importante para esses países, sabe? É realmente um fato muito importante. Tanto é que eu não preciso decorar isso, mas eu quero justificar. Sabe, o franquismo e o salazarismo não são chamados de fascismo clerical à toa. Sempre foi muito importante a religião católica para esses lugares. Então, por mais que não seja exclusividade deles, tudo bem, Inglaterra é um exemplo muito bom, porque o anglicanismo é quase que só lá. Mas por mais que o catolicismo não seja exclusivo de Portugal, Espanha e França, era muito importante para esses países. Então, eles conseguem reafirmar a autoridade deles usando a Igreja Católica. Não tem nenhum problema com isso. Tipo, não é um contrato de exclusividade. E assim a gente falou. A religião como reforço de identidade territorial pode ser associada com a catequização nas colônias ou não? Então, aí vai num caso de justificativa, não de identidade territorial, mas sim de, olha, somos tão católicos que vamos levar esse catolicismo para o mundo. Porque a gente tem que levar, entendeu? Não é bem de territorial, é mais de uma justificativa para descer a porrada nos outros. Guerras foram justificadas com isso também. As 1 trilhão de guerras de religião que teve a Europa. Guerra dos 30 anos, 7 anos, de tudo. Tudo certo, gente? Tá tudo bem? Então, tá bom. Sim. Vamos continuar. Beleza. Só que vocês concordam comigo que é muito fraco eu falar só, olha, o rei, ele tem direito divino, porque Deus quis. Acabou. Não tem mais nada, não. Ah, por que ele tem tanto poder? Porque ele tem. Tem motivo. Mas tem algum motivo especial? Não. Tem alguma vantagem? Não tem. Vocês concordam comigo que é um argumento muito fraco? Que você justificar o absolutismo, você tem que ter uma justificativa muito boa para tentar corroborar esse tipo de regime? Então, é aí que entram os chamados teóricos do absolutismo, que vão ser pensadores, filósofos, teólogos e esse tipo de coisa, que vão escrever sobre o absolutismo e vão dar meio que justificativas de por que o absolutismo é melhor do que outros tipos de governo, do que na época do feudalismo, do que o republicanismo, do que o parlamentarismo, e esse tipo de coisa. Então vão ter alguns teóricos que vão primar pelo absolutismo e vão defender o absolutismo. Eu vou passar 3 para vocês, e agora a nossa aula vai parecer muito mais com filosofia do que com história. Nicolau Maquiavel, Jacques Bossuet e Thomas Hobbes. Tá bom? Vamos começar. 3 teóricos do absolutismo. 3 pensadores que vão defender o absolutismo como melhor tipo de governo, por N motivos, que a gente vai ver agora. Nicolau Maquiavel. Gente, o Maquiavel viveu nesse período aqui que eu passei para vocês, e como eu disse já, a Itália não se unificou, ao contrário da Espanha, da França e afins. Ela estava fragmentada ainda em diversas repúblicas e diversos reinos. E o Maquiavel, no seu íntimo, ele queria que a Itália se unificasse. Só que ela não ia se unificar por boa vontade, ia se unificar na porrada. Então, olha que sagaz, ele escreve uma obra que certamente vocês já ouviram falar, que é muito importante, chamada O Príncipe, que era basicamente um tutorial de como governar e se manter no poder. Ele escreve isso para um nobre da família Médici, esperando que esse nobre fosse seguir o que ele preconizou nesse livro, fosse seguir as regrinhas que ele disse, e, a partir dessas regras, conseguir, primeiro, se manter no poder, segundo, expandir seu poder até que ele unificasse toda a Itália. Maquiavel ele tinha esse projeto de unificação italiana no seu íntimo, e aí ele escreve essa obra. Se o Maquiavel fosse contemporâneo nosso, provavelmente ele ia gravar um vídeo no YouTube, com aquele áudio estourado, aquela intro, né, de dubstep, uma criança, basicamente, de Minecraft, explicando como você consegue se manter no poder. E aí, quais regras, quais ensinamentos Maquiavel deixou para a gente na sua obra O Príncipe, que são importantes para a gente entender o absolutismo? Primeiro, ele falava que a política devia estar acima da moral. Nessa época,
o pensamento primordial dentro do academicismo era muito que o rei tinha que respeitar a moral católica, a moral cristã, porque ele tinha que estar de acordo com a religião, esse tipo de coisa. E o Maquiavel já era mais pragmático, ele falava, não, irmão, moral é o caralho, a política tem que estar acima da moral. O rei não tem que se atentar à moral cristã, coisa nenhuma. Se ele tiver que ser imoral, ele vai ser imoral. Se ele tiver que assassinar opositor político, ele vai assassinar. Se ele tiver que ser cruel, ele vai ser cruel. E não tem Jesus Cristo na cruz que fale o contrário, não. Não tem que ter esse negócio, não. A política é acima da moral. Vejam bem, ele não nega em nenhum momento a importância da religião. O Maquiavel era cristão, ponto. E ele não pense que ele está falando isso, é um ateu à frente do seu tempo. Não, não é isso. Ele só falava que tem que ter prioridades. Você tem que dar mais importante à política do que a moral religiosa. Mas em nenhum momento ele vai falar, então pare de ser religioso e tal. Não, nada disso. Ele vai falar uma frase bem interessante, que é, o monarca ele não tem que agir como uma pessoa religiosa, mas ele tem que fingir muito bem que ele é religioso, entendeu? Ele tem que passar essa ideia de religiosidade. Mas se ele tiver que agir contra os dogmas cristãos, pau no cu dos dogmas cristãos. Era isso que ele falava. E aí vem a famosíssima frase dele, que, spoilers, ele nunca disse, os fins justificam os meios. Olha só, gente, essa frase, especificamente, o Maquiavel nunca escreveu. Foram pessoas que estudaram a obra do Maquiavel e falaram, puta, essa frase resume muito tudo que ele escreveu. Então, essa frase não é dele, mas ela é uma síntese muito boa de todo o pensamento maquiaveliano. Não é maquiavélico, é maquiaveliano. E como eu sei que vocês vão ter isso em filosofia, eu não vou explicar a diferença, porque no time, brother. Mas os fins justificam os meios, essa frase tão famosa, que é basicamente o seguinte, para a manutenção do poder, para um rei, um governante se manter no poder, vale tudo. Tudo, literalmente. Trapaça? Vale. Mentira? Vale. Assassinato? Vale. Qualquer coisa. Porque para o fim que ele está buscando, para se manter no poder, os meios são irrelevantes. Se ele tiver que ser antiético, ele vai ser. Se ele tiver que ser imoral, ele vai ser imoral. Aí vocês pensam, nossa, então a regra do príncipe é ser um desgraçado. Não, não necessariamente. Maquiavel falava que o monarca, ele devia equilibrar as coisas, é muito simples isso. Ele devia ser imoral quando ele tinha que ser, mas não necessariamente o tempo todo. Ele tinha que ser bom também, quando fosse oportuno para ele. Aqui trata-se de uma questão de oportunidade, de ser vantajoso ou não. Se for vantajoso ser bom, seja bom. Se você tiver que ser imoral, seja imoral. Ele sempre vai falar que é muito melhor ser temido do que ser amado. Mas não necessariamente ser amado é uma coisa ruim. Você, de preferência, tem que ser amado. Isso é bom para você, é bom para sua governança, mas seja temido também. Tá? E aí ele vai falar que o monarca tem que equilibrar a sua virtude aqui, uma palavra da filosofia de Maquiavel, virtude quer dizer a capacidade de governar, ou seja, o ardil, a inteligência que uma pessoa tem para se manter no poder. Então o monarca ele tem que equilibrar essa virtude para controlar a sua fortuna. Fortuna, que literalmente nesse caso está de caso fortuito, de sorte. Então, o que ele quer dizer com essa frase? Que o monarca, a partir da sua diligência, a partir da sua capacidade, tem que controlar a sorte que o ronda. Sorte, nesse caso, pode ser tanto positiva quanto negativa. Ele tem que, a partir da sua inteligência, manipular o mundo ao seu redor e conseguir se manter no poder o máximo possível. Vocês entenderam, gente? Normalmente eu paro de 2 em 2 slides, mas como é bastante gente, bastante teórico, eu vou devagarzinho. Vocês entenderam? Maquiavel? Pode ir com Deus. Então, tá bom. Tem perguntas no chat. Agora que eu vi. Acabei de ver. Explica novamente o que é virtude e fortuna. Virtude é a capacidade que um monarca tem, a capacidade que um governante tem de se manter no poder a partir das suas próprias qualidades. Então, ele é muito inteligente, ele é muito ardiloso. Vocês querem um exemplo, cara? Deixa eu pensar. Estão ligados ao Benjamin Netanyahu, de Israel? O cara é uma raposa, o cara é um rato, é inacreditável. Ele é um puta de um político, ele tem 1
trilhão de processo para frente dele, ele quase foi preso 1 trilhão de vezes, e ele continua sendo parlamentar de Israel. É um negócio inacreditável. Essa é a virtude dele, é a capacidade, é o ardil que ele tem de conseguir se manter no poder. Tá bom? A partir da virtude, podem traduzir assim, da virtude do próprio Netanyahu, ele controla a fortuna, ele controla a sorte que o ronda. Sorte de caso fortuito, de coisas que não estão no controle dele. Então ele não controla, tipo, quer dizer, até que controla, mas as investigações de corrupção que tem pro lado dele. Ele não controla a situação de Israel, mas a partir da própria diligência dele, a partir da própria, do jogo de cintura, da capacidade política que ele tem, a virtude controla a fortuna e ele se mantém no poder. Entenderam? Ficou um pouquinho mais claro agora? Ok, obrigada. Então, ele controla a fortuna com a virtude. Isso, basicamente. Entendi. Bora continuar, então. Ah, gente, deixando bem claro, eu odeio o Netanyahu, tá bom? Tipo assim, eu não quero que vocês pensem, Israel não, pelo amor de Deus. Mas é o cara... Você ama ele. O cara é um puta no político, velho. Você não tem que negar. Um cara é uma raposa, dá uma raiva do caralho, mas ele é muito bom no que ele faz mesmo. Tem que reconhecer os méritos, né? Próximo teórico do absolutismo que a gente vai falar. Ah, eu só dei minha opinião porque, tipo, não quero que vocês pensem coisa errada de mim. Vocês pensem o que vocês quiserem, na real. Enfim. Jacques Bossuet. Jacques Bossuet viveu nesse período aqui, ó, viveu quase 80 anos, o que naquela época era muito raro. Mas, enfim, ele era membro do clero e teólogo, ou seja, ele está mais estudando o lado místico da parada, o lado mais religioso, e ele lança uma das obras mais importantes dele, que é a Política Tirada das Sagradas Escrituras. Lembra desse trem aqui? Rei Divino dos Reis? Então, quem cria ele? Então, o Jacques Bossuet, ele vai ler as escrituras lá do catolicismo e vai chegar numa conclusão, analisando elas, que o direito de governar dos monarcas absolutistas vinha da própria religião. Deus, basicamente, era representado terrenamente por essas pessoas. E, portanto, eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir, se o rei, ele tem essa justificativa divina, é literalmente Deus que colocou ele lá, as decisões do rei são infalíveis, são perfeitas, estão acima da chamada lei ordinária. Lei ordinária que é o quê? A lei terrena, a lei que os estados discutem, que eles criam, que eles redigem, isso não importa, porque essas leis, elas estão passíveis de erro, porque são pessoas escrevendo, as pessoas são falhas, não o rei, porque o rei é a representação da vontade de Deus. Eu pergunto a vocês, Deus erra? Não erra, não era para errar, teoricamente. Então, você não questiona, não se pode protestar contra a vontade do monarca. E aí eu trouxe uma coisinha para vocês chamada lesa majestade. Hoje em dia tem um crime de lesa pátria? Então, naquela época tinha um crime de lesa majestade. Você ir contra o monarca, de acordo com a crença do Jacques Bossuet, era crime de lesa majestade. Você não podia ir contra a vontade divina. E aí isso justificou um monte de perseguição, um monte. A gente vai estudar na melhor aula do ano, não, mentira, não é a melhor aula, mas uma das melhores aulas do ano, Revolução Francesa, a gente vai ver a Bastilha. Bastilha era uma prisão só para preso político, só para quem tinha ido contra o rei. Vocês entenderam, gente? É só isso mesmo, não tem mais nada para falar desse homem, não. Que legal, ele é bem legal. É bem de boa, tá tudo bem? É bem de boa, né? Tranquilinho. 1, 2, 3. Ele é bem legal. Thomas Hobbes. Esse é mais complicadinho, mas ainda é de boa também. Thomas Hobbes viveu nesse período aqui. Esse homem, eu particularmente acho ele muito feio, mas enfim, não vou julgar aqui a aparência do Miller. Mas ele não parece, gente, tipo o imperador do Star Wars, o Palpatine? Parece muito um Lord Sith. Ele é acho muito que Lord ele tem Sith. um olhar bonito. Não, eu imagino ele pegando o sabre de luz, aquele vermelhão, tá ligado? Come to the dark side, esse tipo de coisa. Parece mesmo. Gente, importante, quando vocês vão estudar filósofos, sociólogos, pensadores e afins, é importante saber o contexto que essas pessoas escreveram a sua obra. Ó, falei para o Maquiavel. Maquiavel escreveu a sua obra numa Itália fragmentada, dividida, em várias repúblicas, e ele queria que a Itália se unificasse. E qual a melhor maneira de se unificar, além da porrada, além da centralização do poder?
na mão de uma única pessoa. Thomas Hobbes é a mesma coisa. Ele cresce numa Inglaterra completamente quebrada, completamente fragmentada. Ah, mas a Inglaterra não se unificou como Estado nacional? Se unificou. Só que ele nasceu num período muito instável da Inglaterra. A gente estava tendo as revoluções inglesas, daqui 2 aulas, e uma puta guerra civil dentro da Inglaterra. Então o Hobbes, ele cresceu num país que não conseguia ver um governo estável, que tinha treta para tudo quanto é lado. Vocês têm uma ideia? O Hobbes, ele escreve na autobiografia dele uma frase muito impactante, né, que eu acho muito boa, mas que a mãe dele, ele escreve, minha mãe deu luz a gêmeos, eu e o medo. Tá vendo como parece um Lord Sif? Eu tô falando, irmão, parece muito. Mas o que quer dizer isso? Quando o Hobbes nasce, no ano que ele nasce, a Espanha estava para invadir a Inglaterra, com a Invencível Armada. Ah, não sei o que é isso, não sei o que quer dizer, não importa. Na próxima aula eu explico para você. Na aula de Revoluções Inglesas, vocês vão entender do que eu estou falando. O que vocês têm que saber é que quando o Hobbes nasce, a Espanha está quase invadindo a Inglaterra. Estava todo mundo cagando de medo disso acontecer. Na vida dele, acontecem as Revoluções Inglesas. Mais estabilidade. E em vida, acontece a Guerra Civil Inglesa. Mais instabilidade ainda. O Hobbes não conseguia ver uma Inglaterra unificada. Uma Inglaterra estável, politicamente falando. Apesar de que o Estado Nacional Inglaterra existia. E é nesse cenário de fragmentação política que ele vai escrever a obra mais famosa dele, o Leviatã. E o Leviatã, ele vai justamente ver essa Inglaterra quebrada, fragmentada, com um monte de intriga interna, e vai falar, não, isso está errado. O governo tem que ser forte e centralizado. E centralizado na mão de uma única pessoa. Por quê? E agora vem a parte interessante. O Hobbes, vocês já estudaram contratualistas? Já estudaram contratualistas? Já, meu amor. Graças a Deus. Você que passou. Vocês sabem do que eu tô falando. Mas ele é mas para quem não, não viu... Desculpa. Não, a gente não estudou isso não, desculpa. Não, tipo, eu não perguntei isso, tipo, e eu vou passar esse negócio, mas é só para eu saber se vocês têm ideia do que é o termo, vocês têm ideia? Pessoal, a Fernanda falou que não, a Fernanda balançou a cabeça e falou, eu tô desesperada, tava quase... Não faço ideia. Tá bom, eu ia repetir de qualquer jeito, eu só queria saber se, tipo, se o Arthur já tinha passado. Gente, contratualistas... Desculpa, não passou não, irmão. Relaxa, Feld. Contratualistas é uma vertente específica de pensadores, de filósofos, que pregavam um negocinho chamado contrato social. Basicamente, eles dividiam... isso aqui é um pouquinho complexo. Mas, basicamente, eles dividiam a evolução da sociedade em 3 períodos. Estado de natureza, aí você tem o contrato, e o estado moderno, que eu esqueci o nome agora. Tem um nome específico para essa terceira etapa, mas eu esqueci. Se alguém lembrar, manda no chat. O que essas pessoas falavam, os contratualistas? Basicamente, você tinha um estado de natureza, que é um estado primitivo, tá bom? E depois, para se organizar e formar o estado moderno, a sociedade que a gente vive, você tem um contrato social. Contrato social figurativo aqui, não é tipo assim, as pessoas sentaram e discutiram e assinaram um contrato. Não, é um contrato tácito, implícito, que as pessoas fazem para conseguir viver em sociedade. Olha, se está um pouco confuso para vocês, vocês vão entender agora certinho com Thomas Hobbes, porque é o mais fácil de entender. O Hobbes, ele falava que no estado de natureza, ou seja, no estado primitivo da raça humana, a gente tinha uma anomia social e conflito, porque ninguém mandava em ninguém, não tinha regras estabelecidas pela sociedade. Ele falava, o homem é mau por natureza. E se ele não for controlado, ele vai exercer essa maldade. Ele vai entrar em conflito. Então ele falava que o estado de natureza, o estado primitivo da humanidade, era de porradaria, era de ninguém contra ninguém, de uma patifaria do cacete, todo mundo se matava. Até um certo ponto, que os humanos chegaram ao consenso que isso não era proveitoso para ninguém, que esse estado de conflito perpétuo não era bom para ninguém. E aí eles fazem o contrato, segunda etapa dos contratualistas. No contrato social, eles abdicam da liberdade individual de fazer o que quiser e dão o seu poder de regência própria para um monarca. Basicamente é o seguinte, para ele, estado de natureza, você podia matar outra pessoa? Lógico que podia. Quem que vai te obrigar a fazer o contrário? A única coisa que te limita é a sua própria força física.
Mas tirando isso, não tem regra. Não tem absolutamente nada. Você faz o que você quiser. Literalmente o que você quiser. Quer roubar? Rouba. Quer matar? Mata. Estuprar? Estupra. Não tem nada te segurando. Estado de natureza é isso. E é por isso que ele é tão conflituoso. É por isso que tem tanta briga. A partir do contrato, você dá essa liberdade individual sua de eu posso matar quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quero. Você perde essa liberdade e você dá o seu poder individual para as mãos de um monarca, para as mãos de um único regente, que ele chamava de soberano. Você abdica da sua liberdade. E a partir do contrato, a gente chega na sociedade moderna, que é quando as pessoas abdicam de sua liberdade, concentram o poder na mão de um monarca, e esse monarca rege a sociedade. Não é necessariamente o monarca, o soberano rege a sociedade. Ou seja, o poder para o Hobbes, ele tem que ser absoluto para evitar o estado de natureza. Você tem que concentrar o poder na mão de uma única pessoa para evitar que a divisão de poder gere conflito e a gente volte a ser o que era antes, esse estado de anomia social. Então, estado de natureza, contrato e a última etapa, que eu esqueci o nome. Se alguém lembrar, manda no chat, por favor. Não tem uma terceira etapa. Onde você está pensando que tem uma terceira etapa? Tem sim, tio, eu vou lembrar o nome estado de depois. natureza, estado moderno e tem um contrato social no meio dos dois. Aí, tipo, depois eu vou lembrar. Eu vou pegar uma caderno de sociologia, inclusive, para mostrar para vocês depois, quando a gente estiver fazendo os exercícios. Vocês entenderam, gente? Pode falar. Isso chamam 3 etapas, é esse nome? Não são 3 etapas, mas, tipo assim, não coloco isso em prova, não. Gente, inclusive, perguntem pro Arthur se eu falei merda, tá bom? Pelo amor de Deus, essa aqui não é minha área, não. Mas, tipo, são as evoluções da sociedade humana até chegar na sociedade que a gente tem hoje, entendeu? Aí o Dan falou, tipo o contrato social do John Locke? Sim, o John Locke também é contratualista. Quer outro filósofo contratualista? Rousseau. E vocês, queridos futuros franciscanos e franciscanos, vão estudar na universidade um cara chamado Marquês de Beccaria, que também é contratualista, que vai escrever uma obra muito importante chamada Do Delito e das Penas. É Estado Civil. Estado Civil? Estado de natureza, contrato social e terceiro Estado Civil. Então, é isso, gente. Mas não tem... garoto. Que isso, que loucura. O contrato social é o segundo. Desculpa ultrapassar o tempo. Imagina. Tudo certinho, gente? Vocês entenderam o hobby de boa? Que bom, eu fico feliz. Não é tão fácil, não. Mas também não é difícil. Vamos para a última etapa, então. Gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de mercantilismo. E eu sei que vocês já tiveram isso com a Camila, ou vão ter, uma dessas duas hipóteses, sempre tem em História do Brasil, mas é interessante que vocês tenham aqui de novo, porque é para vocês verem como o absolutismo, ele permeava todos os âmbitos da vida social de um Estado. Todos os âmbitos. Então, ele influencia nas leis, na própria sociedade, na liberdade individual das pessoas e também na economia. Mercantilismo é a influência estatal na economia. É o absolutismo se manifestando no campo econômico. É o Estado regulando a economia. Uma coisa que, se você falar para o Paulo Guedes, por exemplo, dá coceira nele. Se você falar para o John Locke também, viu? A gente vai ver isso na próxima aula, que são os iluministas. Mas, enfim, o mercantilismo, gente, ele era caracterizado por um fenômeno chamado intervencionismo, que vem do próprio nome. É a intervenção do Estado na economia. Para ficar menos abstrato para vocês, o que a gente pode dar de exemplo de intervencionismo? Monopólio. Monopólio, que é quando o Estado fala, sei lá, meu celular, foda-se. Esse celular aqui é da Samsung, mas além da Samsung tem várias outras empresas. Você tem Apple, você tem Xiaomi, você tem LG, Motorola, esse tipo de coisa. Tem várias empresas dentro do Brasil que podem comercializar e fabricar celulares. Monopólio é quando o Estado ativamente escolhe uma empresa e fala, você tem um monopólio de produção de X produto. Então, é como se você chegasse para a Samsung e falasse, olha, Samsung, só você pode produzir celular a partir de agora. É o Estado decidindo o que cada empresa pode ou não pode fazer. É ele interferindo no livre mercado, no mercado, e falando, olha, essa coisa especificamente vai ser só uma empresa que pode fazer, ou só o Estado que vai poder fazer. Ele tem o monopólio da produção, da venda, ou qualquer coisa
desse produto ou dessa atividade. Monopólio da extração do petróleo no Brasil. Até um tempo atrás, era só da Petrobras. Aí hoje em dia tem Shell, hoje dia tem um monte de coisa. Mas até um tempo atrás, era só da Petrobras. De refino, ainda é Petrobras, se eu não me engano. Mas só para vocês entenderem. O Estado, o intervencionismo, para vocês terem outro exemplo aí, também é caracterizado pelo protecionismo, que é Peraí, tem um E aqui sobrando. Tchau, pronto. Protecionismo. O que é protecionismo, gente? Vamos dar um exemplo bem bobo aqui. Vamos pegar os vinhos. Então, quando vocês pensam em vinho, qual é o primeiro país que vem na sua cabeça? O meu vem a França. Puta, famosa pra cacete por causa desses vinhos, das parreiras que tem lá, esse tipo de coisa. O vinho francês, ele é muito famoso, né? Por quê? Não sei, mas vamos supor aqui que ele tem uma qualidade maior e ele é muito barato. Vocês concordam comigo que a partir do momento que esse vinho chegar em algum lugar, ele vai vender muito? Porque ele é muito bom e ele é muito barato. Top. Vamos supor agora que o Brasil também está querendo entrar nesse ramo de vinho aí. A gente está querendo produzir a nossa cachaça, a nossa caninha, e a gente quer produzir vinho. Beleza, então. Só que o vinho brasileiro não é tão bom assim. A gente não tem experiência na produção de vinho. Nunca produzimos vinho? Vai começar a produzir do dia para a noite, vai ser bom? Não. A gente não tem experiência. Então, nosso vinho é meio ruim. E ele é meio ruim, ele também é meio carinho. Vocês concordam comigo que se o Estado permitir que seja comercializado ao mesmo tempo o vinho francês e o vinho brasileiro, a gente vai tomar no cu? Por quê? Porque o vinho francês é melhor e mais barato. A concorrência é muito grande. O vinho brasileiro não vai ser vendido. Simplesmente não vai ser vendido, porque ele é pior e ele é mais caro. Não dá para competir. Não dá para competir contra o vinho francês. Então, o que o Estado faz nesse cenário? Protecionismo. Ele proíbe a venda do vinho francês, ou ele aumenta as taxas do vinho francês ao ponto que ele fique mais caro que o vinho brasileiro, e aí compense que a população, que o mercado consumidor compre do vinho brasileiro. Eu usei exemplo de vinho, mas vocês podem usar isso para roupas, para produção industrial, para um monte de coisa, tá bom? Protecionismo do Brasil até um tempo atrás, até a abertura da ditadura em meados dos anos 85, a Embraer era assim, tá bom? Tipo, ela foi desenvolvida nesse cenário, e mais uma cacetada de coisa. Produto, tinha tudo que ser produzido no Brasil, tudo. Tinha carro que era produzido no Brasil. Aí, quando abriram, né, o mercado, essas fábricas quebrou tudo, porque era muito ruim mesmo. E aí não tinha jeito. Mas, enfim, era desse jeito. Querem outro exemplo? A Tupolev, eu sei que eu tô falando o nome, vocês não precisam decorar, só tô falando por curiosidade. A Tupolev, lá na União Soviética, a Tupolev era uma fábrica de avião, que era exclusiva da União Soviética, só podia ter Tupolev lá dentro da União Soviética. Em 91, quando a União Soviética se dissolveu, a Tupolev se fudeu, porque aí entrou Boeing, aí entrou Airbus, aí entrou Embraer, aí entrou Bombardier e não tinha competição, quebrou. Protecionismo é isso, tá bom? É você proibir ou aumentar as taxas de tal produto para que o seu produto seja valorizado. Para que tudo isso? E para quê? Para que monopólio? Para que protecionismo? Para conseguir um negocinho chamado balança comercial favorável. Isso é muito importante para o mercantilismo. O mercantilismo, a todo custo, procurava conseguir uma balança comercial favorável. O que é isso? É o equilíbrio entre importação, ou seja, você mandar o seu produto para fora, não, falei errado. Importação, que é você comprar o produto de outra pessoa, e exportação, que é você mandar o seu produto para fora, que é você vender o seu produto. O que essas pessoas acreditavam? O que os economistas mercantilistas acreditavam? Que é muito importante você diminuir as importações e aumentar as importações, as exportações, você vender mais do que comprar. Facinho, né? Outra coisa importante para o mercantilismo, que aí entra de vez na aula da Camila, metalismo. Você tinha a atrelação da riqueza, do poder aos metais preciosos, então prata, ouro, esse tipo de coisa. Tá, isso faz sentido? Talvez faça sentido, mas deu um probleminha chamado Revolução dos Preços. O que aconteceu, gente? Tá bom, então, metalismo. Metalismo é a riqueza está atrelada ao mineral, a riqueza está atrelada ao ouro, tá bom. Espanha, século XVI, chegou nas Américas. Império Inca, Império Azteca, Império Maia tinham ouro até o cu, mas era cheio de ouro, tinha muito ouro lá. A Espanha fez tudo aquilo que a gente conhece, né? Fez o bom e famoso velho genocídio, pegou esse ouro e levou para a Europa. Só que tinha tanto ouro,
Tinha tanto ouro, mas tinha tanto ouro, que o ouro perdeu valor. Você acredita nisso? E aí aconteceu a chamada revolução dos preços. Tinha tanto ouro, foi inflação, gente. Basicamente foi inflação. Tinha tanto ouro, mas tinha tanto ouro, mas tinha tanto ouro, que não tinha mais sentido o ouro valer tanto assim, porque ele não era mais raro. Eu tinha bastante, tinha muito ouro. Muito ouro. E aí o preço das coisas subiu muito, muito, mas subiu demais da conta. Porque a moeda, a riqueza, ela, tipo, perdeu valor. A riqueza perdeu a riqueza, porque tinha tanta riqueza que deixou de ser riqueza. Vocês entenderam? Um pouco confuso? Não é nem tanto assim, mas vocês entenderam. E por fim, última característica do mercantilismo que eu quero passar para vocês, o pacto colonial. Isso aqui é uma característica, uma atitude do país mercantilista, que é literalmente o monopólio, a gente já sabe que é o monopólio, da venda de produtos para as colônias. Então, o Brasil, no seu pacto colonial, só podia comprar produtos manufaturados de Portugal. Não podia comprar de outro lugar, só daqui. E a gente não podia produzir. Entenderam? Tá tudo certinho? Eita, já passamos do horário. Eita. É que não fazia sentido o alto valor do ouro, causou um déficit, é isso? Não, não é déficit, é muito pelo contrário. Como é que você Déficit tinha quando, falado? déficit Era é quando uma- falta. É que tinha muito. Ai, você falou um negócio, uma palavra específica que eu gostei. Não sei. Ai, é o sentido Inflação? do alto valor do ouro. Inflação, Inflação. exato. Valeu. Ó, não é exatamente uma inflação, tá? Se você colocar isso em prova, eu vou te bater, mas é só pra vocês entenderem, entendeu? É como se tivesse uma inflação. Vocês entenderam tudo certinho, gente? Ó, hoje eu queria fazer exercício, mas já passando do horário, não vou segurar vocês, não. Aí, se pá, a gente faz na próxima aula, porque iluminismo Obrigado, meu querido. é parecido, aí a gente consegue fazer. Obrigado. É sobre Parar de isso. gravar. Gente, se tiver mais nenhuma dúvida,